O Corpo. Esse foi o título de um filme que foi protagonizado por Antônio Bandeiras por volta ali do ano 2000. A sinopse do filme, o enredo dele dizia o seguinte: uma arqueóloga lá na região de Israel, Jerusalém, ela acha um corpo. E essa arqueóloga, analisando o corpo, ela percebe que ele tem características, alguns sinais naquele esqueleto, que pode ser que fosse o corpo de Cristo. Aí, nesse momento, a igreja chama um especialista na fé, na doutrina da fé, que por acaso no filme é o Antônio Bandeiras, e aí todo o filme ele vai girar em torno dessa grande polêmica. Esse corpo é o corpo de Cristo ou não? Por que polêmica? Porque se aquele corpo fosse o corpo de Cristo, que a Bíblia afirma que ele ressuscitou ao terceiro dia e foi ao céu, portanto, não ficou nenhum vestígio, não tem um esqueleto, não tem nada aqui, ruiria os pilares, a base do cristianismo. A doutrina da ressurreição seria altamente contestada, ela já o é. Até hoje, muita gente contesta, não crê na ressurreição de Jesus. O Jesus histórico, o Jesus homem, existem fartas, muitas provas robustas de que um galileu, um nazareno muito sábio, passou por essas terras há 2000 anos atrás. Mas a ressurreição é matéria da fé. E todo aquele filme, eu lembro quando eu assisti, muito envolvente, obviamente, quando você assiste um filme desse, você precisa entender que você está assistindo uma ficção. E o filme termina, vou dar aqui um spoiler, porque faz muito tempo, 2 décadas já se passaram, então não tem problema nenhum. Ao final do filme, a conclusão é que aquele corpo que a arqueóloga achou não é o corpo de Cristo. E é muito legal que termina com a intrigante frase dirigida a Tomé por Jesus, né? Tomé, você viu e creu, felizes serão aqueles que não vão ver, mas vão crer. O corpo. E quanto a nós? Quem somos nós? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a noiva. Aliás, no mês que passou, nós concluímos uma série temática sobre a noiva. E a última mensagem, ela falava exatamente sobre isso. A noiva é o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros um dos outros. Ok. Porém, individualmente, eu e você temos um corpo. Eu tenho o meu corpo, essa matéria. Eu tenho um corpo individual. Nós temos este corpo. E como é que nós estamos defendendo e preservando o corpo, este que foi dado a nós? O mundo procurou e não achou o corpo de Cristo. O mundo até hoje procura e não encontrou o corpo de Cristo. Em relação ao seu corpo, o mundo tem procurado, porque o mundo tem desejado, o mundo tem obsessão para manipular e usar o nosso corpo com sexualidade, promiscuidade, álcool, drogas. E eu te pergunto, o mundo encontrou o teu corpo, achou o teu corpo? Ou, para o mundo, o seu corpo sumiu
como o corpo de Cristo sumiu para o mundo. Como você tem defendido e escondido do mundo o seu corpo. Eu vou ler um texto na Bíblia que nos orienta como a gente consegue e pode fazer isso. Abre a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, apenas o primeiro versículo, em nome de Jesus. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Fecha os olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Evangelho. Obrigado por esta palavra viva que foi lida e proclamada nesse momento. Eu peço a Ti graça e misericórdia, o perdão dos meus pecados, e que a Tua unção venha sobre mim, e que a Tua palavra fale e traga alimento aos corações que estão aqui compartilhando nesta live, nesse momento. Continua conosco, invade, abraça, esteja em cada lar, em cada casa, em cada carro, nesse momento. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Esse texto diz que só existe uma única forma de nós escondermos o nosso corpo desse mundo que cobiça o nosso corpo. A única forma de fazer, a única forma de ter sucesso na tentativa de esconder é sacrificando a Deus este corpo. Ou seja, nós precisamos passar por um processo de sacrifício. E o que é sacrifício? Sacrifício é uma oferta plena, completa e total que é feita a uma divindade. Esse é o entendimento popular de sacrifício e é o que ele é. No texto de Paulo, é importante a gente entender a forma como ele abre o capítulo 12 de Romanos. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo ele vem tratando sobre o poder do Evangelho, sobre a graça, sobre a maravilhosa e inexplicável graça que nos salva, que nos abraça, que cuida de nós. Paulo, ele valoriza, como bom judeu, como um bom mestre, como um grande apóstolo de Cristo, a lei. Então, Paulo ele vem trazendo tudo isso. Quando chega do capítulo 12 para frente, Paulo ele quer dar exemplos e conselhos para que a sua audiência, o seu público, os leitores da sua carta, eles pratiquem tudo aquilo que ele escreveu. O que ele está dizendo quando ele fala, eu suplico a vocês, algumas traduções, rogo-vos, irmãos. Paulo está falando para a igreja de Roma. Então Paulo está dizendo, olha, não adianta vocês decorarem, vocês saberem teorizar, vocês saberem explicar tudo o que eu acabei de escrever, se vocês não colocarem em prática, se vocês não praticarem. Portanto, Paulo ele faz esse rogo, ele faz essa súplica. Eu suplico a vocês que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício. Portanto, a única forma de praticar e obedecer e viver tudo o que Paulo ensinou seria sacrificando o corpo. E aí Paulo coloca 3 etapas como que esse sacrifício pode ser feito. A primeira coisa que ele coloca no texto, tem que ser um sacrifício vivo. Por que que Paulo faz esse contraponto? No Velho Testamento,
os sacerdotes sacrificavam animais para perdão de pecados. Só que os animais sacrificados, eles morriam. Eram animais mortos, sacrificados. Então Paulo ele faz esse contraponto. Ele diz: eu quero que vocês sacrifiquem os vossos corpos em sacrifício vivo. Você está vivo. Eu estou vivo. A irmã que me ouve está viva. A criança que me ouve está viva. A igreja de Cristo está viva no planeta Terra. No meio do caos, no meio da mornidão espiritual, no meio do pecado, no meio das guerras e das batalhas, no meio das tentações e das perseguições, você está vivo. E esta vida você deve oferecer àquele que te salvou. Portanto, é um sacrifício vivo. Você tem vida, você pode dar o seu melhor. As lutas estão cruéis, as lutas estão tremendas, estão sufocantes, estão pesadas. As provocações desse mundo, as armadilhas, as ciladas são muito fortes. Não importa, você está vivo. Nós estamos como comunidade global saindo de uma pandemia. Quantos amados, quantos queridos nossos morreram, tombaram e não estão mais entre nós, porque foram atacados, porque foram atingidos por um vírus que se espalhou pelo planeta. Quantos? Mas você e eu estamos aqui. Nós estamos vivos. Portanto, nós temos toda a condição de ofertar este corpo, o seu corpo, em sacrifício. A primeira coisa é um sacrifício vivo. Aquele crente morto espiritualmente, aquele crente que não tem ânimo para nada, aquele crente que, tanto faz como tanto fez, é indiferente, eu vou na igreja automaticamente, eu nem sei o que eu estou fazendo lá. Desculpa, esse não é um sacrifício vivo. O sacrifício vivo pede empolgação, ânimo, alegria, fé, vigor, dedicação, disciplina, obediência, relacionamento, entrega total. Portanto, a primeira etapa do sacrifício, vivo. A segunda etapa, santo. Se entreguem. Entregue os vossos corpos em sacrifício vivo, santo. Portanto, não basta eu estar vivo. A primeira condição, o primeiro pré-requisito é que eu esteja vivo, e eu estou. Você está. Mas, agora, Paulo orienta, esse sacrifício vivo precisa ser santo. Ou seja, eu estou vivo no meio de uma sociedade perversa e corrompida. Palavras também das cartas. Mas eu preciso de santificação. Eu preciso me separar da sujeira e da podridão desse mundo. Existe uma característica no vivo e no santo que a gente pode emprestar dos animais que eram sacrificados no Velho Testamento. Os animais, eles eram sacrificados na sua inteireza. O animal, quando ele morre completamente. Ninguém morre mais ou menos. Está mais ou menos morto. Vamos dedicar assim, mais ou menos. Não, morreu, acabou. O sacrifício vivo é de alguém que morreu completamente para o mundo. E o processo desta morte é a santificação.
É quando nós vamos passando por um processo de separação. Essa separação não tem a ver com não falo mais com ninguém, não me relaciono no bairro, no meu condomínio, no meu trabalho, agora eu sou santo e não posso falar. Não, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com não se contaminar, nem se deixar influenciar pelos ambientes, pelas filosofias, pelas falsas doutrinas, pelos modismos, pelos modernismos do nosso tempo e da nossa época. Portanto, o sacrifício ele precisa ser vivo e ele precisa ser santo. Essa separação, no dia que você aceitou a Cristo, automaticamente o Espírito Santo separou você. A separação, ela dói, toda separação dói. Casais que se separam, a parte que é vítima, tem lá uma parte que foi traída 10 vezes, portanto ela é vítima. Mas mesmo a vítima, ela sente a dor na separação. O luto, quando perdemos uma pessoa amada, da nossa família, da nossa estima, da nossa consideração, o luto traz dor, porque é uma separação. Mas ele tinha 125 anos, já estava na hora. Não importa. A morte é uma intrusa. Nós não fomos criados para a morte. Nós não fomos projetados para lidar com a natureza ou a naturalidade da morte. Tanto não fomos que, embora a morte ser certa, todos os velórios, todos os enterros, o que mais se vê é choro, é pranto e é dor pela separação. Portanto, o processo de santificação, ele implica em separar-se. Então eu vou me separar. E neste processo, quando você vem para Cristo, você vai se separar de amizades ruins, hábitos ruins, lugares ruins, grupos ruins. E esse processo, essa separação dói. Dói porque quando a gente olha para aquele amigo que a gente sempre amou, que a gente continua amando, a gente gostaria que ele também se rendesse a Cristo e vivesse, experimentasse as coisas boas que nós estamos experimentando. Quando a gente tem consciência da vida eterna e da salvação, praticamente a gente entra em desespero, não pela nossa vida, mas pela vida das pessoas que a gente ama e que a gente vê que elas estão caminhando para o inferno e não se rendem a Cristo. Portanto, a separação dói para pecadores como eu e você. Então, o sacrifício pedido, ele passa por 3 etapas. A primeira, vivo. A segunda etapa, ele é santo. E a terceira etapa que Paulo coloca no texto, ele é agradável a Deus. Ele precisa ser agradável a Deus. Gênesis 4, versículo 7. Deus está falando com Caim. Caim está irado porque a oferta dele não é aceita. E a oferta do irmão dele, Abel, é aceita. E no versículo 7 de Gênesis 4, Deus fala para Caim: se você proceder bem, você não será aceito. É uma pergunta que Deus faz. A pergunta que Deus faz para Caim, no versículo 4, evidentemente é uma pergunta retórica. Deus já sabe a resposta. E Deus está querendo provocar em Caim a resposta. Ele está dizendo: Caim, se você fizer tudo certinho, se você tiver uma intenção boa no seu coração, se você não for assaltado por inveja, maldade, orgulho, se você oferecer o seu melhor, será que a sua oferta não será aceita? Deus está dizendo: se você proceder bem, se a intenção da sua alma
for uma intenção piedosa, justa, humilde, sincera, evidente que a sua oferta será aceita. É incrível, porque logo na sequência, em curtos versículos, a gente vai encontrar Caim matando seu irmão Abel. Logo na primeira família, logo no livro da criação, logo no início da Bíblia, nós já temos o conflito e a tragédia numa família, o assassinato numa família. E o incrível para mim é que Deus se deu ao trabalho, teve toda a consideração de descer no nível de Caim e conversar com ele. E abrir uma possibilidade para ele, uma chance para ele. Mas o texto diz que Caim estava irado, porque a sua oferta não foi aceita. A ira é algo que domina a nossa razão. Se a nossa ira não for tratada, se a nossa ira não for aplacada pela bondade, pela palavra, pelo arrependimento, nós ficaremos irados. E uma pessoa irada, ela não ouve, ela não questiona, ela não considera, ela não reflete, porque a ira a possui. Foi exatamente o que aconteceu com Caim. Abel não fez nada. Abel não agrediu, não ofendeu, não atacou. E gratuitamente, entre aspas, o seu irmão Caim vai lá e covardemente tira a vida de Abel. Essa é uma lição dura, mas é uma lição que mostra para mim e para você profundamente o significado dessa terceira etapa do nosso sacrifício. O meu sacrifício, ele precisa ser agradável ao Senhor. Deus, ele precisa aceitar o meu sacrifício, mas para que seja agradável, eu preciso proceder bem. E infelizmente, tem gente fazendo somente as 2 primeiras etapas. É vivo, é santo, mas procede mal. Não agrada ao Senhor. Ah, mas então não é santo, pastor. Se você pegar a oferta de Caim, você vai ver que não tem nada de errado nela. É uma boa oferta. Portanto, o valor ali não estava na oferta. O valor está nas intenções, no caráter e no gesto do coração. A oferta da viúva pobre foi a maior naquele dia, segundo Jesus, embora ter sido a de menor valor. Portanto, a gente precisa tomar cuidado. A gente está vivendo num tempo onde as pessoas acham que dá para servir a Deus de qualquer jeito. As pessoas acham que dá para ceder, dá para abrir mão, dá para aceitar tudo que a cultura quer impor. Tudo que for conveniente para você não queimar o filme, para você se dar bem com a opinião pública, para você atrair pessoas. Ok, mas você atrai pessoas, mas é sacrifício vivo, santo e agradável? Nós precisamos pensar em tudo isso. A pergunta do começo, eu trago ela de volta. O que você está fazendo para defender o seu corpo? Porque o mundo está de olho em você, está de olho na sua família, no seu cônjuge, nos seus filhos. O mundo está de olho no seu corpo, na sua matéria, porque sabe que pode destruir você se destruir o seu corpo. O mundo está achando o seu corpo ou você está conseguindo esconder o seu corpo? Apresente ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu termino te fazendo a seguinte pergunta. Ok, então a gente tenta fazer tudo bonitinho, segue essas 3 etapas e oferta o nosso corpo. Até quando? Até quando eu vou ter que
levar a vida desta forma? Será possível? Eu termino contando para você uma passagem num filme de um western, filme de Bang Bang, de Gary Cooper, muito antigo. Tem uma cena nesse filme que ela é significativa para esse momento. Um jovem no filme leva um tiro. E é um tiro que é fatal. Esse jovem está morrendo. E onde a bala entrou, a bala tem que ser retirada, senão ele morre. Não tem médico perto, não tem cidade perto. E aí Gary Cooper vai lá, retira o projétil, retira a bala, coloca faixas e pano, prende bem para parar o sangramento. E ele consegue, de fato, salvar a vida daquele jovem. Quando o jovem já está são, quando o jovem está fora de perigo no filme, o jovem chega para Gary Cooper e pergunta: puxa, por que você fez isso por mim? Você salvou a minha vida. O que eu poderia fazer por você como gratidão? Gary Cooper vira para esse jovem e fala assim: a partir de hoje, você vai ser o meu servo, o meu criado, até o fim da sua vida, pelo resto da sua vida. Porque esse seria o tempo que você ficaria morto se eu não tivesse socorrido você e se eu não tivesse proporcionado salvação e saúde para você viver. Deus do céu olhou para a nossa miséria e viu que o projétil, a bala do pecado, cravou no nosso peito. Deus olhou para a gente e viu que nós não tínhamos condições nenhuma de nos autossocorrer, de nos autossalvar. Deus olhou e viu que nós estávamos à beira da morte e que o inferno celebrava a nossa destruição, a nossa morte. Aí, Deus enviou o Filho dele, que sacrificou o corpo dele para retirar de nós o projétil do pecado e para que a gente pudesse usufruir da graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu te perguntaria, diante de um Deus como esse, o que nós deveríamos fazer? O que nós poderíamos fazer? Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer e deve fazer é sermos servos de Cristo pelo resto da nossa vida e por toda a eternidade. Porque esse é o tempo que eu e você estaríamos eternamente perdidos se Cristo não tivesse entregue o corpo dele em sacrifício por mim e por você. Que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua casa e que Deus proteja a vida e a integridade física e espiritual de todos os seus amados. Que Deus nos abençoe. Amém.